Halina, bem-vinda. Primeira a entrar. Vanessa Duarte, obrigada. Vão chegando aí, vão se aproximando, vão pegando seu cafezinho, chazinho. Kátia, querida, oi! A Kátia, minha fiel espectadora. Desde que eu comecei as lives T5, ela tá participando de todas. Muito obrigada pelo carinho, Kátia. E o friozinho, como tá aí, gurias? Vão se chegando aí aos poucos. Peguem o chazinho de vocês, hein? Quero ver vocês com chazinho. Deixa eu arrumar meu fone aqui pra gente começar. Hoje o assunto vai ser bem legal também. Deu bastante ibope, né? A questão do whey. Várias pessoas comentando que gostaram bastante da nossa última live. Rogério, obrigada, bem-vindo. Gostaram bastante do que a gente comentou ali, do que eu falei pra vocês a respeito do whey da semana passada, né? E várias pessoas que eu conversei depois acabaram adquirindo também o whey protein. Então eu fiquei bem feliz, assim, de estar estimulando vocês a fazer o consumo de uma alimentação, né, mais saudável, que traga outros benefícios para vocês. Certo? Vamos começar aqui, que já estamos, né, 5:02, para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo de hoje. Em primeiro lugar, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui me assistindo, né? Nessa tarde geladinha, nesse frio gostoso, né? Só com chazinho, né, para dar uma aquecida no coração. Não sei onde vocês moram, se tá tão frio quanto aqui, mas aqui onde eu moro tá bem friozinho. Ai, Ana Cláudia, sua linda, muito obrigada. Ó, tem mais aqui, pessoas entrando, obrigada, não sei o nome ali. Muito obrigada, Marcelo, obrigada pela participação aí, pela audiência. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que impede vocês de emagrecer na pandemia. Tá frio, Halina? Mas vamos lá. É isso aí, Halina. Tá frio, mas a gente aguenta, né? Então peguem um chazinho, um cafezinho de vocês, que a ideia é essa, né? Que a gente possa bater um papo gostoso. Vocês aí, eu aqui. Né? A gente não pode estar nesse contato físico e o assunto justamente é sobre isso, né? Falando um pouquinho de pandemia. Trazendo para vocês, Renata, obrigada por estar presente. Trazendo para vocês, então, algumas objeções, né? Por que as pessoas estão desenvolvendo essas desculpas, por que não dizer dessa forma, né? Para não se cuidar, não cuidar da sua saúde durante a pandemia. Então, o tema da minha live hoje é esse, da Live T5 é esse, o que te impede de emagrecer na pandemia. Jana, obrigada. Então, vamos lá. Primeira objeção, eu trouxe 6 para comentar com vocês, que são as 6 que eu julgo mais importante. Pensei durante toda a semana o que seria mais relevante trazer para vocês nessa live e eu entendo dessa forma, que essas são as 6 que eu julgo as causas principais das pessoas não manterem os cuidados durante a pandemia. A Renata colocou que matar a saudade dos cafés com a amiga. É verdade, a Renata é uma super amiga, a gente volta e meia sai para tomar um cafezinho, um chazinho. Agora a gente está se vendo só virtualmente. Bom, uma das objeções é: esse não é o momento para me cuidar. E quando vai ser? Essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Se vocês não sabem a resposta, eu digo para vocês, eu também não sei. Quando é que a pandemia vai acabar? Quando é que a gente vai passar por cima de tudo isso e olhar para trás como se fosse algo lá que ficou, né, no passado? Não sabemos. Então, o que eu digo é assim, ó, eu vou esperar tudo isso passar para começar a ter os cuidados que eu devo ter com a minha saúde. A gente precisa cuidar da saúde no momento que nasce, né? Ou antes disso, a mãe já se prepara durante a gestação para gerar um filho mais saudável. Então, é todo um processo. Aí, de repente, chegamos num momento de crise e agora eu deixo a saúde em segundo plano. Isso não pode acontecer em nenhum momento na nossa vida, e agora muito menos. Então, as pessoas já usam essa historinha, essa desculpa. Então, esse não é o momento. Sinceramente, não estou querendo julgar, mas realmente é um momento complicadíssimo. A gente está vivendo uma situação nunca vista, né? Na nossa geração, acho que ninguém passou por isso, nada parecido. Então, realmente, a pandemia tem trazido muito desconforto, principalmente emocional pra gente. Então, de repente, a gente coloca isso. Esse não é o momento, não estou preparada para cuidar da minha saúde. Mas eu repito, quando que vai ser? Quando que vai acontecer isso? Eu vou esperar, de repente, mais 2, 3 meses e de 3, 4 quilos que eu já engordei alcançar 8, 10 quilos?
Isso tudo vai ser muito mais difícil de controlar, isso tudo vai ser mais difícil de reverter. Então a questão do tempo, né? Que tempo é esse? Qual é o tempo, né? Quando vai acontecer? Isso vocês têm que se questionar. Esse é o momento ou não é? É sempre momento para cuidar da saúde da gente, né? E o que eu digo assim, ó, piorar no futuro pode acontecer. Como eu já disse, vocês podem engordar mais. Talvez vocês tenham a necessidade agora de procurar algum médico em função de algum problema. Vocês estão adiando com medo de sair de casa, aquela coisa toda. Então, assim, priorize a saúde de vocês antes de mais nada. E quando a gente fala de emagrecimento, né, também está associado à saúde, certo? Então, cuidar da saúde é o que a gente pode fazer agora, não é verdade? O que vocês podem fazer, assim, de mais grandioso? A gente não pode fazer muitas coisas fora de casa. Então, cuidar da saúde é uma coisa que a gente pode fazer no nosso ambiente do lar. Então, pensem nisso. Outra característica, né, outro impeditivo, que eu vou usar um termo bem chamativo aqui para vocês, é o gatilho Big Brother. Vocês vão entender do que eu tô falando. O que é esse gatilho Big Brother, né? Estamos confinados com a nossa família dentro de casa. E aí, dependendo da família, né? Às vezes tem o estresse, às vezes tem a ansiedade, às vezes tem as brigas. Tipo, talvez em nenhum momento também a gente ficou tanto tempo junto com as pessoas da nossa casa, aí gera aquele desconforto, né? Eu já falei isso em outras lives, né? Tipo, eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos, a gente vira professor, né? Coisa que nós não estudamos para isso, nós não somos professores, nós não temos didáticas, não somos pedagogas e mais do que nunca a gente respeita a atuação deles, né? Então a gente tem que fazer vários papéis, a gente virou cozinheira, dona de casa, que talvez em outro momento não seria. Então vem todo esse estresse, sem falar dessa função de estarmos todos convivendo, trocando suas emoções dentro de casa. Então eu costumo dizer que esse é o gatilho Big Brother, né? Estamos vivenciando dentro da nossa casa uma realidade de isolamento, né? E de conflitos. Tudo que o Big Brother tem, né? Oi, Cristina, obrigada por estar aí. Ó, tem algumas pessoas entrando aqui, não consegui ver todos. É isso aí. Esther, obrigada pela tua participação aqui, pela tua audiência. Bom, outra questão também é o não estou podendo gastar. Bom, o que isso tem a ver, Sheila? Tudo, né? Quando a gente fala de questão financeira, a gente na verdade está vivendo uma crise de saúde, tá? Uma crise econômica também, isso é importante falar, né? A gente está passando por várias crises nesse momento. Não só de saúde, né? E saúde emocional também, né? Saúde emocional e saúde financeira. Que as finanças é um tipo de saúde também, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é que, né, não posso gastar agora, esse não é o momento de ficar fazendo grandes gastos, né? Mas aí eu pergunto para vocês, quais são as tuas prioridades? Porque às vezes a gente gasta o dinheiro da gente em tantas coisas desnecessárias e a gente não prioriza a saúde. E quando eu tô falando de gasto, eu quero que vocês entendam assim, a gente tem várias alternativas para amenizar os nossos gastos e poder manter o cuidado com a saúde, né? Eu posso estar falando para vocês aqui da questão do atendimento nutricional, que, claro, compete a minha área. Não vou gastar agora com nutricionista, vou ter que fazer um atendimento nutricional, não tem dinheiro para isso. Eu costumo dizer que isso é prioridade. Às vezes o que a gente deixa de comprar uma roupa, que talvez nem vai usar porque não anda saindo de casa, né? Isso sim vai trazer para nós a consciência daquilo que é importante para o momento. Mas se não é, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? O objetivo aqui não é fazer julgamento, é trazer para vocês um pouco dessa consciência. Outra questão, eu tenho alternativas, né? Por exemplo, pagar academia agora, eu tô numa crise financeira, não é a questão, né? Então a gente pode malhar em casa, não pode? Existem várias estratégias. Precisa de disciplina? Sim, precisa. Precisa de disciplina, precisa de organização, mas comece pouco, né? Oi, Neca, obrigada por estar aqui, que bom que tu está aqui também. Eu preciso dessa organização. Que seja uma ou duas vezes por semana é o início. Já é um começo, é melhor do que não fazer nada. Às vezes a pessoa diz, se é pra fazer uma vez, eu não vou fazer nenhum. Então, é cada um com a sua visão de mundo. Mas eu entendo que sim, começando com uma ou duas vezes já vai fazer um diferencial, vai trazer no mínimo saúde para vocês e disposição física. Depois o emagrecimento ele vai vindo a longo prazo, né? Então, essa seria uma alternativa pra gente minar essa questão das finanças, né? Outra, gente, tem que desmistificar a história de que comer bem custa caro. Não é bem assim. É óbvio que se vocês forem numa casa de produto natural e comprarem tudo que enxergam, obviamente começa a onerar no orçamento, tá?
Mas se vocês organizam uma alimentação saudável, onde haja frutas, verduras, o arroz e o feijão do dia a dia, a proteína, né? Tacar a carne, come ovo, que é super saudável. Então tem alternativas, não é desculpa porque agora estamos vivendo uma crise financeira que a gente não vai investir na nossa alimentação. Posso garantir para vocês que vocês comendo direito, vocês até economizam. É que as pessoas não interpretam desse jeito, né? A gente deixa de comprar um monte de porcaria que custa caro, né? Um monte de ultraprocessado que custa fortunas, né? A gente vai botando isso tudo na ponta do lápis e a gente observa que realmente vai fazer uma diferença. Cláudia, querida, muito obrigada pela tua presença. Bom, outra questão também, eu queria fazer um convite para uma reflexão de vocês. Quanto vocês já gastaram na vida com emagrecimento? Quantos processos vocês já fizeram para emagrecer? Quanto vocês já investiram em produto, em massagens e tantas outras coisas que gerou um gasto enorme que talvez não tenha dado o resultado que vocês esperavam, né? Então, assim, pense em tudo que já gastaram e talvez não seja a questão financeira que esteja pesando. Como eu disse, pode ser que seja só mais uma desculpa, mas isso não significa que seja para você. Vai anotando e vê se você se identifica com isso que eu tô falando, ok? Outro ponto, o quarto ponto que eu quero falar aqui pra vocês. Não estou saindo de casa. Só estou em casa, estou isolada do mundo. Como é que eu vou me cuidar? Hello, vocês podem se cuidar em casa. Qual é a diferença? Vocês podem preparar a alimentação de vocês. Existem mercados, fruteiras com teleentrega. Isso não impede de vocês de continuarem comendo fruta, que foi uma coisa que eu vi muito no início da pandemia, os meus pacientes falando. Olha, mas tá bem difícil, como eu não tô saindo de casa, eu não tô conseguindo comprar muita salada, não tô conseguindo comprar muita fruta, mas interessante que o arroz e o feijão e as massas, e os carbos e os doces, eles, né, como eu digo, eles aparecem do nada na casa da pessoa, né? Então, foi comprado também, precisou ir lá até o mercado, ir até o armazém da esquina, mas precisou ser adquirido. Então, como é que a gente não pode inserir frutas e verduras na nossa rotina? Então, gente, aqui em Guaíba, né? Se você não é de Guaíba, mas aqui em Guaíba tem vários profissionais, várias fruteiras fazendo teleentrega e mercados, então não tem desculpa para comer bem, viu? Dá para fazer. As lojas de produtos naturais também fazem tele. Então, isso é importante. E também é interessante de falar que quando você usa a desculpa estou só em isolamento, por exemplo, você pode fazer um atendimento online, né? Eu, por exemplo, trabalho com atendimento online. Então, você pode procurar alternativas. Existem profissionais de educação física que estão dando aulas de forma online. Então, assim, não é aquela aula gravada. Você liga e a pessoa ali vai te dar aula do momento, né? Ao vivo, te controlando, te observando ali pela câmera o que tu faz ou deixa de fazer. E é uma bela alternativa, também que pode ser adotada aí. Então, não é desculpa dizer que está em isolamento, que não pode cuidar da saúde. Outro ponto, e talvez o mais importante, vamos falar um pouquinho de saúde emocional, que a gente já falou antes, né? Então, o que é saúde emocional, gente? Eu acho que é o nosso maior problema hoje, né? Isso que a gente está vivendo. Nós não temos grandes perspectivas, né, de futuro, não sendo pessimista, mas assim, vamos programar agora. A gente vai programar agora, vamos viajar em outubro. Não sei se vai rolar. Vamos comprar um pacote para o Nordeste. Não sei se vai rolar. E aí a gente fica naquela apreensão de não conseguir programar nossa vida, né? de criar objetivos, metas para um prazo muito longo, porque a gente não sabe o que nos espera. Então isso já gera uma ansiedade enorme, né? E para explicar um pouquinho para vocês o que é ansiedade, né? Ansiedade a gente pode resumir numa frase bem simples, né? É uma antecipação catastrófica do que, né, da nossa imaginação. Tipo assim, eu vou antecipar, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer na semana que vem? Nem aconteceu, mas eu tô sofrendo por antecipação. É o sofrimento por antecipação. Só que ele não é uma antecipação boa, vocês já observaram? Que não é uma antecipação saudável, ela geralmente é negativa, né? Ai, tô preocupada com o que está por vir. Ai, meu Deus, será que vai dar certo tal coisa? Então, essa ansiedade, ela altera todo o nosso metabolismo, toda a nossa produção hormonal, isso gera um metabolismo mais lento, isso aumenta cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, acumula mais gordura. A gente poderia falar horas de ansiedade aqui, que eu, né, teria uma live só para isso ou mais, certo? Mas ansiedade basicamente o que é? Na verdade ou luta ou fuga. Vou explicar para vocês o que seria isso, tá?
Lá no tempo das cavernas, né, o Homo sapiens ele precisava se desenvolver, né, ele precisava trazer para dentro de casa o alimento, né, a sustentação para sua família. Então, o objetivo ali era comer, caçar, procriar e deu. Não tinha muitos objetivos da vida, né? Então, quando o Homo sapiens, esse homem se deparava com grandes animais, né, ou pequenos animais, enfim, ele tinha duas situações. Ou ele lutava com aquele animal, ou ele fugia. E lá, desde esse tempo que surgiu o que a gente chama de ansiedade. A ansiedade é isso, é luta ou fuga. Ou eu enfrento aquilo, né, que está me incomodando, ou eu fujo. E aí, na fuga, muitas vezes eu vou para onde? Para comida, né? Mas eu não vou entrar muito em mérito nisso, que como eu disse, eu falaria horas sobre isso, porque o assunto é super amplo. Mas para vocês entenderem, a gente precisa começar a se conhecer e entender um pouquinho mais esse emocional. E o sexto ponto eu quero trazer para vocês, que são 3 forças, tá? Que eu costumo dizer, 3 forças negativas que elas nos impedem de atingir os nossos objetivos. Nos impedem de seguir na vida, em qualquer área. Mas especificamente aqui no emagrecimento a gente está falando, né? Mas para vocês entenderem que isso serve como regra para qualquer coisa. A primeira delas é a facilidade. Então o que é isso? Eu só faço aquilo que está ao meu alcance. É a bendita zona de conforto que a gente fala, né? Para não dizer maldita, né? Vamos falar bendita zona de conforto, porque zona de conforto, ela de certa forma ela é boa, né? Para nós, para nossa mente, ela é boa. Mas nem sempre ela é positiva para a gente alcançar os objetivos. Então assim, ó, a pessoa fica focada naquilo que é fácil. Então eu procuro, né, realizar tudo que está dentro do meu alcance. Eu não vou além, eu não evoluo. Eu falei para vocês, tudo é um começo. Mas daqui a pouco, assim, faz 1 ano que eu tô fazendo exercício 1 vez por semana, pelo amor de Deus, gente, isso não vai mudar. Não vai aumentar? Faz 2. Mas é muito cansativo, aí é que tá. Eu tenho que dar 110%, não é 100%, gente, é 110%, para mim poder colher o melhor que eu posso colher. Aquilo que eu mereço, né, os resultados que eu mereço na vida. Independente de emagrecimento ou não, eu preciso dar mais de mim. Se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu sempre terei os mesmos resultados. Então as pessoas têm essa mania de procurar aquilo que é fácil, as facilidades. Então eu estou sempre buscando aquilo que está dentro do meu alcance. Se for um pouquinho além, eu já dou uma travada e não faço, ok? Deixa eu só colocar ali. A Halina colocou, as desculpas são as mais variadas possíveis. Sim, Halina, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas também, como eu disse, assim, o objetivo aqui não é julgar, é trazer para vocês a mentalidade, a consciência, né, que às vezes são desculpas que estão lá no nosso inconsciente. A gente não tem essa consciência dela. A gente faz no automático e nem se dá por conta. E eu tô trazendo essa visão para vocês, daqui a pouco você se identifica e começa a repensar os seus hábitos, certo? Outro ponto é o desvio de objetivos. O que é isso, né? A gente está sempre cedendo a um obstáculo. Primeiro obstáculo. Comecei uma dieta, tudo certo, tá tudo lindo. Primeira semana fui convidada para aniversário. Não resisti. Comi tudo que eu enxerguei na frente. Primeiro obstáculo. Ok. Pulou por ele e continuou? Não. Aí já perdi o foco, desisti, não fiz mais nada. E aí que tá o grande X da questão, né? Naquele momento que a gente devia ter dito assim, é só o primeiro obstáculo. Encare e vai, a gente acaba desistindo. Então assim, desviar do objetivo não vai te trazer resultado. Sheila, mas você está dizendo que eu tenho que ser 110% focada, eu não posso desviar nunca. Não, a gente vai enfrentar obstáculos, isso é muito legal até, porque isso dá força pra gente continuar. Mas a gente tem que continuar. Então a gente não pode desviar. A estrada tá ali, ela pode ser sinuosa, mas vocês têm que percorrer ela. E outro ponto, né, muito importante que eu falo sempre dentro dos meus programas de emagrecimento, eu falo sempre nos processos de coach, eu falo sempre nas minhas lives, estou sempre comentando sobre isso, são as nossas crenças limitantes, né? Quando a gente fala crenças, né, a gente está falando daquelas histórias ou de tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, vendo, ouvindo, praticando com os nossos pais e as pessoas mais próximas. Os nossos irmãos, os nossos amigos. Eu foco isso muito na infância porque é a idade que a gente mais assimila essas crenças. Não que a gente não pode desenvolver crenças ao longo de uma vida inteira. Mas as crenças limitantes, a maioria delas surgem lá na infância. Aquilo que a gente observou, né? Aquilo que a gente ouviu. E como eu disse antes, as crenças também estão lá no nosso inconsciente na maioria. Outras nem tanto. A gente já tem a ideia, né? Então às vezes a gente pode dizer que
A gente não emagrece porque tem genética para ser gordo. E se agarra naquilo para a vida e não faz nada. Crê naquilo de tal maneira que o cérebro não colabora para o teu emagrecimento. Então essas crenças, aquilo que está enraizado na cabeça da gente, né, que fica ali e a gente não consegue evoluir. A gente não sai daquela situação. A gente não cresce. A gente não chega nunca no objetivo. Ou chega e volta, ou chega e volta. Emagreci e acaba engordando, porque as crenças me travam. Enquanto eu não trabalhar essas crenças, pelo menos assim, o primeiro passo é descobrir que crenças são essas. E dentro do processo de coach a gente fala muito sobre isso e ensina técnicas para que vocês descubram. Depois que eu descobrir quais são, eu preciso trabalhar essas crenças e colocar outras crenças no lugar para fortalecer aquelas que eu tô tirando, né? Mas isso também é tema de uma live inteira, tá? Não vou me deter a essa parte. Mas a gente precisa sim ter a consciência de que as crenças são forças negativas que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, inclusive o emagrecimento. Bom, gente, eu passei para vocês os 6 pontos, agora eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Tá tudo bem aí? Estão tomando o chazinho de vocês aí, ó? O meu tá aqui, ó, com a minha canequinha personalizada. Meu chazinho hoje é simples, semana passada eu fiz um chazinho todo, né, cheio de especiarias. Hoje o meu chazinho é um chá bem simples de maçã com canela, né? Espero que vocês estejam tomando um chazinho aí, um cafezinho. Deixa eu tomar um golinho aqui que tava dando sede. Bom, gente, não tem época melhor do que uma pandemia para fazer a gente falar sobre inteligência emocional. Tá, Sheila? O que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo. Tudo mesmo. Então, assim, o que é inteligência emocional, né? Pra gente fazer uma metáfora, seria muito simples, né? Ó, Paulinha tá tomando chimarrão. Paulinha, eu não tinha te visto aí. Obrigada pela tua audiência. Chimarrãozinho, né? Coisa boa. Bom, a inteligência emocional nada mais é que sair da visão da árvore. Imaginem vocês numa árvore. Eu saio da visão da minha árvore e eu começo a enxergar a floresta. Olha que interessante, né? Eu começo a amplificar a minha visão, ver de um ângulo novo e de um ângulo amplo e diferente. Isso é ser inteligente emocionalmente. A Alina colocou água, muita água. Então, o que a inteligência emocional nos fala, né? Sobre positividade, a gente precisa acreditar que as coisas realmente vão melhorar. Crer nisso, quando vier aqueles pensamentos negativos, assim, não aguento mais isso, tá muito chato, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais sair de máscara. Acredita que toda crise passa. Todas as fases ruins da nossa vida, e a gente já viveu algumas, elas vão passar. E por que a pandemia não vai? Nós não vamos viver isso o resto da vida. A gente não sabe de fato quando isso vai acabar, mas em breve vai acontecer. Então a gente precisa acreditar e ter positividade. Se a gente viver na negatividade, e aí entra uma coisa que a gente fala sobre física quântica, né, e lei da atração, a gente atrai aquilo que pensa. Se eu ficar sempre pensando nas coisas ruins, eu estou atraindo. Então sempre que vier esses pensamentos, né, negativistas, vocês parem e pensem, não, isso não me pertence. Sai pensamento ruim, sai dessa mente que não te pertence, né, e pense em coisas boas. Sai daquele momento, desocupa a mente daquilo, então, e faz outra atividade que te leve a bons pensamentos, né? A inteligência emocional fala também da gente potencializar o que tem de bom dentro da gente. Todo mundo tem qualidades, habilidades, forças, talentos que são maravilhosos. Os meus são diferentes dos seus e tá tudo certo. Cada um vai ter um talento para alguma coisa que não vai ter para outra e tá tudo bem. Mas como potencializar essas minhas forças e acreditar que eu posso sempre evoluir enquanto ser humano? Isso é muito importante. Como eu disse antes, essa questão da pandemia, ela trouxe essa possibilidade, né? Se vocês ainda não fizeram um curso de inteligência emocional, convido vocês para fazerem, porque é muito legal. As pessoas começam a se reformular os seus pensamentos e sua visão de mundo, como eu falei. É ver a floresta e não só a árvore, né? Reconhecer as nossas emoções, mas sem julgamento. Agora, nesse momento, eu estou tranquila. Não, nesse momento eu estou muito ansiosa. Não, nesse momento eu estou triste. Nesse momento eu estou com raiva. Reconheçam e falem, verbalizem isso para vocês. Agora estou sentindo que eu estou assim. Comecem a reconhecer quais são as emoções e o que essa emoção está querendo dizer para vocês. Pode parecer algo árduo, né? Difícil, mas não é, gente. E aqui eu convido para falar um pouquinho, né? Não vou entrar em mérito sobre isso, mas meditar,
Exercícios de respiração sempre facilitam esse autoconhecimento. Então comece a observar que emoções estão embutidas aí na mente de vocês, né? E que levam a vocês a fazerem as coisas ou desistirem das coisas, né? E aí eu trago 3 dicas bem básicas para que vocês desenvolvam essa inteligência emocional ao longo da vida. A primeira é que vocês aprendam a ressignificar os eventos do passado. Então, o que seria isso, né? Como eu disse, vocês têm que aprender a ver as coisas de diversos ângulos. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Pode parecer estranho, tipo assim, o que essa nutricionista aí tá falando? Mas eu vou usar esse termo, uma frase que eu ouvi que me chamou muita atenção. Que diz assim: prosperidade é não ter nada para comer na geladeira por falta de dinheiro e ainda assim agradecer por ter geladeira e energia elétrica. Então você vai dizer, nossa, mas Sheila, tá ficando louca, a pessoa tá passando fome e tu tá falando isso. É só um exemplo básico para vocês entenderem o que é visão, né? Eu posso agradecer, não tenho nada, tô sofrendo, tô chorando, tô de desespero, mas eu posso olhar assim, poxa, que legal, tem uma geladeira, né? Então, gente, vocês têm muito que agradecer nessa pandemia. Em primeiro lugar, hoje eu vi até uma postagem no Face que dizia assim, né? Você não foi contaminado? Não tem ninguém na sua família contaminado? Você ainda não pegou o Covid, né? Que ótimo, agradeça. Talvez a gente passe por isso, talvez a gente venha a ser contaminado, não sei, pode acontecer, mas a gente mesmo assim vai ter coisas para agradecer. Então, essa gratidão, quando a gente ressignifica essas questões, isso é muito importante. A gente aprender que tudo tem os dois lados. Né? E parar com esses julgamentos, né? Não vamos julgar. Vamos aprender disso aqui, o que eu tiro proveito. Quem participa dos meus processos de coach, né, dos meus grupos, eu sempre falo que não existe resultado negativo. Existe aprendizado. Ou tu ganha, ou tu ganha. Tu pode ganhar, ter o resultado que tu espera, ou tu pode ter um resultado que tu não espera, mas com ele tu aprendeu alguma coisa. Eu sempre convido vocês para repensar, não deu certo alguma coisa hoje? O que eu aprendi com isso? Então entendam que aprendizados, eles nos impulsionam também. Outra questão, né, dentro dessas dicas que eu trago para vocês de inteligência emocional, é uma bem simples. Aceita que dói menos. É uma frase assim bem conhecida, mas gente, tem situações que vocês vão ter que aceitar. A pandemia é uma delas. Agora não é hora da gente ficar criticando. Eu sei que tem um monte de coisa errada no governo, um monte de coisa errada que a gente vê nas mídias, tá, né? A gente sabe que se a gente for listar aqui, a gente fica semanas falando dos erros que esse país tem, que o mundo tem. Mas aceita que dói menos, a gente não vai poder controlar, a gente não vai poder resolver a pandemia. A gente pode fazer a nossa parte, mas tem coisas que não estão ao nosso alcance. E ficar sofrendo por isso não vai adiantar nada. Então eu também trago isso, aceita que dói menos e algumas coisas que não estão dentro do teu alcance, independente da pandemia ou não. Então esse é o primeiro ponto. Eu posso resolver? É minha responsabilidade? Eu consigo ajudar nisso? Beleza, vai lá e faz. Vai lá e age, não fica esperando as coisas caírem do céu. Agora não é? Aceita. Aceita, aguenta. Às vezes é alguma coisa de alguém que falou algo que vocês não gostaram, né? O problema está em mim e na pessoa. E a inteligência emocional fala sobre isso, né? Que ser inteligente emocionalmente é eu ouvir, né, do outro e interpretar da maneira que eu quiser. Se o outro me traz algo ruim, negativo, cabe a minha, responsabilidade minha. Tá, o que ele falou, se ele tá com algum problema, é responsabilidade dele. Mas a minha responsabilidade disso, né? Responsabilidade disso é aceitar, interpretar da maneira que eu quiser. Se eu for levar pro lado ruim, ou se eu for levar pro lado bom, a responsabilidade é só minha. Então, eu não posso mudar o que o outro pensa, não posso alterar a mente do outro. Mas eu posso saber como eu vou absorver essa informação e como eu vou receber aquilo que eu estou ouvindo. Né? E como eu disse, isso serve para qualquer coisa na vida, tá? E a outra dica, gente, não compare-se aos outros, né? Então a gente tem redes sociais aí que a gente, né, elas vieram para nos auxiliar. Graças a Deus que a gente tem internet. Estou aqui falando com vocês através das redes sociais, né? Graças a Deus, eu disse lá no início da pandemia, bendita internet, benditas redes sociais, no meio dessa muvuca toda. Mas o que a gente tem que entender? Se a gente não se reconhece, não reconhece o nosso mapa de sucesso, o que é sucesso para mim, o que me faz bem, eu vou estar sempre me comparando com a vida do outro.
O que é bom para o outro é bom para ele, de repente não é bom para mim. Então eu vou estar sempre buscando essas comparações. Eu vejo lá no outro, na internet lá do outro, na rede social do outro, que ele tem isso, que ele tem aquilo, eu queria ser igual. Mas já se perguntaram qual é o mapa de sucesso de vocês? O que é sucesso, o que é importante para vocês? Isso também vai trazer consciência. Será que é legal ficar me comparando com o corpo da outra pessoa? Ela é linda, ela é maravilhosa, eu queria ser igual a ela. Será que tu queria mesmo ser igual a ela? Né? Será que era aquele corpo que tu queria? Ou basicamente tu queria saúde? Tu queria ter 5 quilos a menos? Então às vezes a gente projeta, né, no outro por estar vendo ali nas redes sociais, porque a gente não sabe o que quer. E aí eu digo pra vocês, né? Finalizando um pouco essa questão de inteligência emocional, eu digo pra vocês o seguinte: se vocês não quiserem emagrecer, nada disso que eu falei aqui vai ter valor. Então, o primeiro ponto é querer. Se eu quero, eu tenho um objetivo grande por trás do emagrecimento, eu vou conseguir. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo que vocês querem, vocês conseguem. Mas só querer também não adianta, né, gente? Eu quero muito isso. Nem eu sempre brinco, eu quero muito ganhar na Mega Sena. Mas tu joga? Se tu não joga, tu não vai ganhar nada, nunca, né? Não tem como. Então, essa é a questão. Vocês querem, é o primeiro ponto. Mas tem que ser um querer muito forte. Um querer muito intenso para que realmente aquilo impulsione vocês a fazer esse trajeto. Certo? Então, aqui algumas dicas finais que eu quero dar para vocês. Primeiro ponto, que vocês, frasezinhas rápidas aqui, né? Busquem ajuda. Às vezes a gente quer, né, ter um processo de emagrecimento, a gente quer mudar, seja para emagrecer ou para qualquer hábito de saúde, mas a gente fica buscando alternativas, né? Na internet, nos blogueiros, enfim, eu não estou julgando essas pessoas, porque às vezes eles têm um conhecimento bem legal. Mas busque de pessoas que realmente você sabe que tem um conhecimento e que pode auxiliar vocês. Porque sozinho se torna muito mais difícil, muito mais desafiante de vocês alcançarem um objetivo. Seja mudar a alimentação, seja praticar um exercício, busquem ajuda. Segundo ponto é o planejamento. Se vocês não planejarem o emagrecimento de vocês, vocês não vão conseguir atingir isso com êxito. Ou vai demorar muito mais. Então tem um planejamento, né? Anotem o que vocês vão fazer, tenham um cardápio em mãos, façam uma lista de compra, tenham as medidas de vocês anotadas, né? Seja o peso, ou mas eu não tenho balança. Ok, usa uma fita métrica, faz as medições. Mas eu também não tenho fita métrica. Usa uma roupa como referência. Aquela roupa, quando eu entrar nela, ou quando um cinto, para homens isso serve muito bem, né? Usar um cinto, porque eu vou apertando os botões do cinto, eu sei se eu tô mais magra ou não. Ótima referência. O peso diz tantas coisas que às vezes não é o que vocês gostariam de saber. Então o peso é muito relativo, mas usem sim as referências para você saber se vocês estão no caminho, tá? E falando em caminho, aproveite o trajeto, que eu sempre costumo dizer isso. Se você esperar para ter todo esse valor, para ser feliz quando chegar no final do teu objetivo, isso vai ser muito mais complicado, porque o resultado não se sustenta. Eu sempre falo isso. Se tu não aproveitar o caminho, que caminho gostoso, olha como eu tô aprendendo a comer fruta, olha que bacana, que legal tá sendo pra mim. Às vezes eu tenho um dia mais desafiante, às vezes nem tanto, mas eu tô notando que eu tô melhor. Eu estou me sentindo bem comigo mesma, eu gosto do que eu vejo no espelho. As minhas dores diminuíram, eu posso comprar vários tipos de roupa, ainda não tô comprando a roupa que eu gostaria, né, aquele número que eu quero, mas eu tô indo e eu tô feliz. Aproveitem, isso tem que ser maravilhoso, isso tem que ser um trajeto assim, tranquilo. Agora, se é um trajeto só sinuoso, que você tá sempre reclamando, que saco, tem que estar escolhendo o que eu vou comer, que coisa chata, eu não posso comer uma pizza inteira, eu não posso me entregar numa churrascaria, eu tenho que sempre controlar, medir, pesar, né, os alimentos, eu tenho que controlar o quanto eu como, quantidade, qualidade, é muito chato isso. Não vejo a hora de chegar nesse peso logo. Desculpa, vocês não vão chegar nunca. Porque, como eu disse, não vai ter sustentação. O emocional de vocês não vai sustentar, porque o cérebro vai dizer assim, coitadinha, ela sofreu tanto, vamos mandar ela de volta lá para onde ela estava, que ela era mais feliz. Então, isso que eu digo, se o trajeto não for aproveitável, se ele não for gostoso o suficiente, vocês não sustentam o resultado e vocês acabam voltando para o peso antigo. E nesse trajeto, vocês têm que comemorar. Cada passo, cada vitória, elogiem-se, comemorem. Eu emagreci 2 quilos, né? Que bom que emagreceu 2 quilos. Não é tão bom assim, preferia ter emagrecido 5. Gente, comemora.
Quantas pessoas às vezes levam meses, né, tentando emagrecer, um metabolismo mais lento, não consegue emagrecer todo esse peso. Então, comemorem. Vai comemorar? Por favor, não vão usar comida como premiação, né, gente? Por favor, né? E vai tudo que eu falei aqui por água abaixo. Mas comemorem, compre uma roupa nova, uma bijuteria, uma joia, né? Alguma coisa assim. Ah, se dá um dia de princesa em casa, né? Ah, hoje eu vou fazer, né? Aí fica aí, não sei se a Débora tá aí, né, Kátia? Mas a Kátia sabe, a nossa colega lá da Motiva, um escaldapés com sal grosso, que é maravilhoso. Vou me dar uma massagem, eu mesmo vou fazer uma massagem nas pernas, vou me dar um banho demorado, vou fazer uma máscara facial, vou cuidar de mim. Né? Vou ter aquele dia assim maravilhoso. Isso é uma forma de vocês dizer para o corpo de vocês: eu estou extremamente satisfeito com o resultado que eu estou tendo. Né? Então o elogio ele não precisa ser verbal, mas o elogio verbal funciona muito bem, viu? Posso garantir para vocês, aquela coisa de se olhar no espelho e dizer: nossa, tu tá maravilhosa, tô te amando, tu é linda. Dizer: para que eu vou fazer isso. Façam, tem um resultado enorme. E se vocês não se amarem, quem vai amar vocês? Primeiro amor é o nosso, né? O escaldapés, né, Kátia? Amo. A Kátia disse que amanhã vai ter esse dia, preciso. E a gente precisa fazer sempre, né? Não só quando se elogia, mas acho que é uma forma de se premiar, de se presentear com coisas boas, né? E não com comida, pelo amor de Deus. Aí não tem cabimento, né? E para tudo isso, dê o primeiro passo, minha gente. Vocês têm que começar. Então assim, não sei nem por onde eu começo. Começa. Bota lá uma meta. Como eu sempre digo, quem me acompanha nas minhas redes, né? Eu falo, uma nova mudança por mês, algo novo, um novo hábito, uma nova habilidade por mês, serão 12 novos hábitos ao longo de um ano. Isso é muita coisa. Isso já faz a pessoa se transformar assim, em 180 graus. Então comece. Qual vai ser o hábito que vocês vão transformar esse mês? Né? Julho tá acabando? Qual vai ser o hábito que eu vou fazer em agosto? Né? Qual o hábito que eu vou modificar em agosto? Um hábito simples pode ser. Né? Eu não tomo água. Vou começar a tomar. Ok, toma 1 litro de água. Se não toma ainda isso, né? Ou se já toma, chega a 2, melhora. Não, o hábito, água eu tô bem, Sheila. Água eu tô legal, acho que esse não é um hábito que eu preciso modificar agora. Então, vamos pensar, tá comendo salada? Salada não come. Então vamos começar. Insere 1 ou 2 tipos de salada ao longo do dia. Daqui um mês tu aumenta ao longo de, almoço e janta, começa a inserir salada. E tudo parte de um primeiro passo. Se a gente der o primeiro passo, as coisas vão fluindo. Mas como eu disse, o nosso emocional tem que estar legal, gente. A gente precisa entender que se a gente não tá bem emocionalmente, nada disso que eu falo aqui, nem alimentação, nem exercício, nada funciona. Então busque se autoconhecer em primeiro lugar, busque essa inteligência emocional com as dicas que eu dei aqui para vocês, que são pequenininhas, mas eu tenho certeza que se vocês botarem em prática, já vão gerar um grande resultado. Certo? E a minha última frase aqui, que eu gostei bastante de ver essa frase, que diz o seguinte: nunca desperdice uma crise. Se bem vivida, a crise te leva para um nível melhor. Seja a crise da pandemia, crise financeira, qualquer crise, qualquer situação assim, que vocês passem na vida, algo que vocês encarem ou interpretem como algo negativo. Toda crise traz um aprendizado, como eu falei antes. Então aproveite este momento para se autoconhecer, para modificar, que esse seja o ano do emagrecimento de vocês, que esse seja o ano da transformação, da reeducação alimentar, da prática de exercício, enfim. Vocês têm o domínio na mão de vocês, basta vocês acreditarem e partir para ação. É isso aí, gente. Vamos às perguntas. Quem tem pergunta aí, deixa eu ler aqui as mensagenzinhas que vocês colocaram. A Kátia colocou aqui. Antes iria pedir uma pizza e diria, preciso, mas agora eu vou cuidar de mim. Isso aí, Kátia. A Jaque, obrigada, Jaque, por estar aqui. Comecei com café, 2 colheres de açúcar. Um baita hábito para mim a ser mudado. Para quem melava o café. Aê! Isso aí, Jaque, muito bem. Então é isso, gente. Vocês precisam começar com um passo simples. Então assim, de repente, que nem a Jaque comentou ali, consumia 3, 4 colheres no café, não preciso excluir o açúcar do café. Eu posso diminuir. Começa diminuindo. E aí isso vai melhorando. Vocês vão aprendendo o gosto melhor do café. Vocês vão se... como é que eu vou dizer o termo assim? Se soltando, né, desse vício, porque o açúcar a gente sabe que é um grande vício, né? Halina, muito bom. Isso aí, gente, perguntas, estou no aguardo das perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta em relação a isso.
A garganta vai secando. Vamos lá. Obrigada aí pela participação de todos vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha aqui em cima. A Kátia colocou aqui, as tuas dicas são incríveis. Opa, parei que eu botei errado aqui. Ah, já que botou um sorrisinho ali. Gente, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa live, tá? Então, pra quem ainda tá chegando pela primeira vez nas minhas lives, eu tenho essa live, né? Ela acontece de uma forma já padronizada, com data e horário certinho. Então, essa live, ela tem o nome de Live de 5, né? Que é o nosso chazinho das 5, né? Que acontece toda quinta-feira, às 5 da tarde. A Kátia comentou aqui, a facilidade das tele fizeram no início me esbaldar, mas estou me cuidando. É verdade. Mas, Kátia, eu sempre digo que pra tudo tem uma alternativa, né? Ai, mas eu preciso de tele. Gente, tem tele saudáveis. E eu digo assim, vai comer alguma coisa de noite, em vez de se empanturrar no pão, pede uma tele de espetinho. Eu sempre falo isso, né? Pede uma tele de espetinho ali, vou comer um espetinho de frango, um espetinho de uma carne magrinha, de um filé. Vocês vão estar comendo uma tela igual, só que não tem o pão, não tem o carbo, né? Não tem aquela coisa mais calórica, né? Dentro da alimentação noturna de vocês, que a gente já falou aqui algumas vezes, que a gente podendo, né, excluir o carbo da noite, isso já faz um efeito bem grande, né? Mas da noite, tá, gente? Não é da vida. É só amenizar mesmo, né, a noite para que vocês não tenham um consumo aí exagerado, certo? Kátia colocou ali. Isso, Kátia, é isso aí, viu? Então tem alternativas, a gente sempre tá buscando, claro que a tele é mais fácil, né, gente? Vou pensar numa tele. Eu até comentei com vocês, acho que foi na live passada que eu disse que eu já pedi tele e eu já pedi X sem pão, acreditem, eu consegui esse mérito. Eu pedi pra pessoa faz um X sem pão pra mim, então tá, beleza, eu comi o X, tava maravilhoso, não tinha pão. Né, foi montado igual, ali era um X de filé, tinha um filézinho, né, tinha milho, ervilha, salada, né, e tinha um ovo, mas não tinha pão. Então só ali eu já economizei várias calorias, né. Então sempre tem alternativa, né, gente? Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na Live de 5. Aguardem, né, as próximas, participem das próximas, né, na semana que vem às 5 da tarde estarei aqui novamente trazendo um assunto bem bacana para vocês. A Jaque comentou aqui, além das frutas, o que pode substituir o bolo? Porque gosto muito, mas sabemos que contém muito açúcar. Bom, tem várias alternativas, né, Jaque, que tu pode consumir bolo sem açúcar. Tu pode, em vez de usar o açúcar, tu adicionar as frutas, né? As frutinhas secas, como passas, ameixa, né? E bater junto no liquidificador, isso dá um sabor bem bom, né? Sem necessidade do açúcar. Aqui a Kátia comentou, por isso gosto de seguir dicas possíveis e felizes, coisas boas que a pandemia nos trouxe, as lives. É verdade, Kátia, obrigada pelo teu carinho. A Renata colocou aqui, ou tira um pedaço do pão preto do hambúrguer caseiro para reduzir. Verdade, essa eu aprendi contigo, né, Rê? Essa eu aprendi com a Renata, né? Ela corta o pão, né? Tira a parte de dentro do pão do hambúrguer, né? Tira o excesso ali porque o pão de hambúrguer é bem alto, dá para reduzir um pouquinho, fica menos calorias aí. E sempre são alternativas que a gente vai adotando, né? Como tirar o miolo do cacetinho, enfim, tem várias ideias aí que a gente pode amenizar e não deixar talvez de fazer uma refeição em família. A gente só faz para nós uma coisa mais fit, mas adaptando dentro da realidade de todos da casa. Certo? A Vanessa colocou, eu amei a tua live, ontem eu fui em um aniversário, mas hoje já voltei para a reeducação. Isso aí, Vanessa, isso aí, né? Não te desvirtua do foco, né? Como eu disse ali antes, né? Mantém a linha, mantém, né, o objetivo que tudo vai dar certo. Gente, então vou agradecer vocês, muito obrigada pela participação. A live vai ficar gravada, quem não pôde assistir desde o início, dá uma olhadinha ali no meu IGTV que ela vai ficar gravada. E fiquem ligados, semana que vem a Live de 5, quinta-feira às 17 horas, a gente se encontra aqui de novo, espero vocês com um novo assunto. Segunda eu publico um novo assunto, certo? Beijo grande, gratidão a todos vocês. E a questão da farinha, já que perguntou aqui,
Jaque, pode usar farinha integral e tem as outras alternativas sem glúten, né? Farinha de amêndoas também, farelo de aveia, muito saudável. Sempre tu pode pegar bolos normais, de receitas normais e ir adaptando com esse tipo de farinha. Certo, gente? Beijo grande, então. Qualquer dúvida aí, me chama no direct que eu respondo, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.